Uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Hoje, como você pode ver, embarcamos sim no nosso Outubro Rosa por reconhecer a importância da gente falar sem tabus a respeito desse assunto. Para falar sobre a importância dos cuidados com a mulher, principalmente com relação ao diagnóstico, porque diagnóstico precoce interfere sim nas chances de cura, num desfecho melhor desse tratamento. E a gente vai falar aqui sobre fatores de risco, sinais, quais são os tipos e de que forma principalmente que a gente consegue ajudar essa mulher a encarar essa jornada pela cura, essa jornada pela vida. A gente vai falar, inclusive, sobre os desafios emocionais, os desafios psicológicos e a importância de termos aquela rede de apoio, de sermos a rede de apoio para quem precisar da gente. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, relevante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Você já sabe o caminho, é só clicar lá e compartilhar o nosso link de transmissão com quem precisa receber a informação que nós estamos prontos para passar. Também te convido, é claro, a você fazer parte aqui dessa consulta, ela foi marcada para você. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato, por onde? Manda mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando, como o assunto ele é sensível, fique à vontade para não se expor. Caso você tenha esse desejo, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e não vai expor a sua identidade. Combinado? Antes de mais nada, pessoal, hoje é terça-feira. Hoje é aquele dia que a gente deixa ali reservadinho na nossa agenda para aprender um pouco mais e falar, inclusive, sobre as questões que muitas vezes tiram a gente do eixo, que a gente não sabe como resolver. Questões ali como consumidores, como fornecedores, como empresários, como colaboradores, trabalhadores. Às vezes tem situações que acontecem ali no nosso dia a dia que a gente fala, nossa, como que eu vou sair dessa? Preciso de um olhar de quem entende de direito. Então é o dia que a gente recebe com todo carinho o advogado Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, tudo bem, gente? Que alegria estar aqui mais uma tarde com você para tratar daqueles assuntos que você me manda responder. Você me manda sua dúvida e aqui no quadro Seu Direito, eu trato do seu direito. Você já tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp? Nós vamos responder aqui, olha, uma pergunta hoje aqui de São Paulo mesmo. Mas você tem o nosso WhatsApp? Anote aí, porque às vezes você está aí cozinhando e tem uma dúvida, parece uma situação nova, você já tem um número ali pronto para você mandar a sua dúvida e sua pergunta. 11 3337 5886. Pode também ser pelo nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. E o meu Instagram, você já tem? @Leonardo Girundi. Olha que pergunta interessante que mandada pela Fabiana Matos, aqui de São Paulo. Diz o seguinte: minha empresa não permite namoro entre funcionários e alegam que se descobrirem será demitido. Isso é correto? Que dúvida legal. E aí, é correto ou não? Tanta gente precisando namorar, né? Querendo casar. E aí a empresa vai lá e fala assim, não pode namorar. A empresa pode fazer isso, gente? E aí? Você está aí do outro lado, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Quero dizer o seguinte, é mais ou menos certo. Vou explicar, calma. A empresa não pode proibir você namorar com uma pessoa, mas ela pode proibir de você namorar no local de trabalho. São coisas diferentes, entendeu? Vamos lá por etapas. Existem várias empresas que colocam isso, inclusive, no seu código ali de ética e conduta dentro da empresa, forma de relacionamento da empresa, e falam, olha, se você descumprir isso, você pode ser punido por isso. Então, são coisas distintas. O que a empresa pode colocar nesse termo, nesse documento, é dizer, você não pode namorar no local de trabalho, não com a pessoa do trabalho, ok? Por que é isso? Durante muito tempo existiram dúvidas em relação a esse tema, mas o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, na realidade o TST, já tem decisões disso no Brasil todo, falando o seguinte, que você tem direito à sua intimidade, à sua vida privada, porque isso está lá na nossa Constituição. Então, a lei trabalhista não fala desse assunto, não trata desse assunto, mas a nossa Constituição fala que você tem direito à sua intimidade, à sua vida privada. Aquilo que você faz fora do local de trabalho, a empresa não tem responsabilidade, ela não pode interferir. Então, se você namora com um colega
alguém que trabalha naquele local, mas não é no local de trabalho, não tem problema nenhum. Você pode namorar com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, desde que aquilo não afete o seu trabalho. Mas, se aquele relacionamento está afetando o seu trabalho, a empresa, sim, pode te mandar embora, inclusive por justa causa. Imaginemos nós, a pessoa chega, está no horário de trabalho, e a pessoa dentro da empresa, lá na sala de reunião, os dois estão lá se beijando, trocando carícias, falando impropérios, ou qualquer outra situação, ali não é local disso. Então, tem situações que são básicas da boa convivência e da boa educação, né? Então, você não pode fazer isso dentro do local de trabalho. Ficar andando de mão dada, tendo um relacionamento muito próximo. Cuidado com essas situações que pode constranger os demais e pode gerar essa outra situação. Você namorar alguém fora do local de trabalho, não tem problema algum, ok? Acho que eu respondi a sua pergunta, espero que sim, tá bom? E se você é como a Fabiana, tem alguma dúvida aí, faça como ela. Mande para nós a sua pergunta que eu vou te responder, tá bom? Uma ótima tarde e é sempre muito bom estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Esse é o Dr. Leonardo Girundi, esclarecendo diversas questões aqui pra gente. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, pela sua participação. E agora, pessoal, vamos então iniciar o nosso bate-papo e embarcar no nosso Outubro Rosa. Para isso, deixa eu te apresentar quem são, é claro, os nossos convidados de hoje. Vou pedir para o João Capellini colocar então para a gente. Excelente tarde para você, João, nosso diretor. Daniele Caetano, psicoterapeuta, atua há 7 anos na profissão, motivada por questões pessoais e pela inspiração de uma profissional que admirava na adolescência, olha que bacana. É também palestrante e treinadora em diferentes instituições e atua como voluntária no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, um dos maiores canais de apoio emocional aqui do nosso país. Entre os principais desafios que enfrenta está a maternidade solo, além da resistência de pacientes quanto ao uso de medicação e aos atendimentos online. Mesmo diante dessas dificuldades, destaca-se pela dedicação em acolher e transformar vidas. E agora apresento a vocês o Wesley Pereira, oncologista e mastologista. Ele é especialista em reconstrução mamária. Atua na medicina há 20 anos. Desde a infância, sonhava em ajudar as pessoas a recuperarem a saúde e a qualidade de vida, encontrando na medicina a melhor forma de realizar esse propósito. Seu diferencial é a dedicação integral a cada paciente, unindo competência, carinho e humanidade no atendimento. Entre os desafios da profissão, destaca a comunicação de más notícias, que encara com sensibilidade, com fé e a convicção de que sempre há espaço para esperança e também para cura. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Consulta ao Doutor. Muito obrigada. A gente agradece demais nesse dia tão especial para falar de um assunto que muitas vezes é bastante complicado e eu gostaria de começar aqui com dados. A gente gosta de trazer dados aqui porque muitas vezes tem muitos profissionais que sentam aqui e que são um pouco contra, né? São dados, são apenas levantamentos, mas eles mensuram questões e nos trazem um olhar diferenciado e aí eu peço, é claro, a interpretação dos nossos doutores para a gente conseguir entender o que esses dados que muitas vezes a gente vê nos jornais, nas redes sociais, a gente é impactado por eles, mas não sabe entender de fato o que eles significam. Então, olha só, de acordo com os dados do Ministério da Saúde e também do Instituto Nacional do Câncer, que foram lançados aí recentemente do controle do câncer de mama no Brasil, eles mensuram aí que entre 2023 e 2025 surgirão mais de 73 mil novos casos de câncer de mama, sendo o câncer de mama um dos mais presentes nas mulheres, ele fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Queria entender a sua avaliação com relação a esses dados, doutor Wesley. Perfeitamente. Então, câncer de mama é o mais comum em todo o mundo e também no Brasil. A gente fala que é o câncer de maior relevância na prática. Por quê? Pele e exposição ao sol é o mais comum, mas o câncer de pele, esse do sol, ele é pouco letal, ele praticamente não tira anos de vida das pessoas. Então, quando a gente vai falar em relevância, o câncer de mama, sim, tem altíssima relevância. Então, a gente fala que é o mais importante, apesar do de pele ser o primeiro. Então, a gente tem cerca de 73 mil casos novos por ano, a cada ano, entre as mulheres e cerca de 730 casos por ano entre os homens. Homem também pode ter câncer de mama. E a incidência é crescente.
A cada ano nós temos mais casos de câncer de mama em todo o mundo e temos cada vez mais câncer de mama entre as pessoas mais jovens também, que é algo de extrema relevância. Por que isso, doutor? Tanto crescimento quanto crescimento nas pessoas mais jovens. Perfeitamente. Então, esta é a grande questão da atualidade, é entender esta epidemiologia. Então, nós vamos ter o aumento em função do aumento global da população, o que é mais lógico, mas fundamentalmente entender em função das alterações do estilo de vida. O que aumenta o risco de ter câncer de mama? Sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada. No mundo todo, antes a gente tinha uma grande preocupação que a desnutrição matava muito. Hoje a obesidade mata mais do que a desnutrição. E a obesidade leva a um processo inflamatório crônico no corpo predispondo a vários cânceres, como câncer de mama e câncer de intestino. Então, obesidade hoje é uma doença muito frequente e aumenta o risco. Outros fatores têm a ver com começar a menstruar mais cedo. Então, a cada ano, a gente vê as meninas menstruar mais cedo do que nos nossos antepassados. Antes de começar a menstruar com 14, 15, hoje tem 9, 10 anos começando a menstruar. E entrar na menopausa mais tarde e também utilizar reposição hormonal. Por quê? O câncer de mama é extremamente hormônio dependente. É dependente do estrógeno, o hormônio que faz a mulher ser mulher, aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, começar a menstruar mais cedo, exposição mais precoce e por mais tempo ao longo da vida da mulher, tendo esse estímulo de multiplicação celular. Vai entrar na menopausa, usa terapia de reposição hormonal. Reposição hormonal é ok, é muito bem-vinda para vários aspectos, mas para mama em específico, aumenta um pouco de risco de ter câncer de mama. E outros fatores também se deve à questão reprodutiva da mulher. Antes a mulher tinha 10 gravidezes, amamentava, emendava um atrás do outro e ter filhos, ficar grávida e amamentar protege contra câncer de mama, fundamentalmente quando essa gravidez é antes dos 30 anos de idade. Hoje em dia, como que é a questão reprodutiva da mulher? Vai ter filhos lá na fase da maior estabilidade financeira, profissional, por volta dos 35 anos de idade e às vezes vai ter 1 ou 2 filhos e muitas hoje já optam por nem ter filhos. Então, como eu disse anteriormente, ter mais filhos protege mais, ter filhos antes de 30 anos protege mais. O hábito social hoje, cultural, é ter em uma idade mais avançada, 35, 40 anos de idade. Então, tudo isso junto, essa conjuntura toda, aumenta o risco de ter câncer de mama, então na incidência, e vir mais precoce, porque começa a menstruar também mais precocemente, né? E ela não vai ter gravidez por volta dos 18, 19, 20 anos de idade, postergando essa gravidez. Então, esses fatores justificam o aumento da incidência global e o aumento da incidência na população mais jovem, abaixo de 40 anos de idade também. E olha só, gente, a importância da gente ficar atento aos nossos hábitos de vida e como as mudanças sociais interferem em diversas outras questões. Muitas vezes, como o doutor falou, muitas mulheres optam por deixar a maternidade um pouquinho para depois, se preocupando no crescimento profissional, em outras questões. E aí a gente tem aí outros desfechos que muitas vezes não estavam ali no cálculo dessa mulher. Por que eu estou falando isso? Eu queria entender o seu olhar, doutora, com relação a essa fase do diagnóstico, por exemplo, né? Porque receber um diagnóstico como esse, obviamente, é bastante impactante, bastante difícil, né? Envolve todo um recálculo de rota. Mas muitas mulheres em idades, por exemplo, 40 anos, enfim, elas estão tendo que lidar, elas estavam preocupadas com outras questões e agora têm que lidar com essa, né? Com essa jornada pela vida. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios de um diagnóstico como esse, doutora. Culturalmente falando, a mulher ela já tem esse lugar de destaque em questão de visibilidade no sentido de aparência. E falando do Outubro Rosa, falando do câncer de mama, o que afeta visivelmente, além da autoestima, além da autoconfiança, além de questões internas, afeta diretamente o físico dessa mulher. Então, pensa comigo, hoje 90% do meu público são mulheres e, dentre todos os diagnósticos que englobam as questões emocionais, a grande maioria eu já trabalho a questão da autoestima e da autoconfiança. E eu estou falando de mulheres que até então não necessariamente apresentam algum diagnóstico relacionado a isso. Mas já tem assim a sua autoestima de alguma certa forma
é fragilizada. Então, quando ela recebe um diagnóstico como esse, de fato, a mulher ela já perde o chão. Desde que o mundo é mundo, a gente percebe que as mulheres, às vezes, elas são muitas vezes até colocadas umas contra as outras. Existe essa competição, existe essa coisa da comparação. Então, quando a mulher ela começa a passar pelo processo ali do tratamento, muitas áreas da vida dessa mulher é comprometida, desde a aparência externa, como também em questões ali sociais, seja com o próprio marido, ali na questão da sexualidade, seja ali dentro do profissional, onde ela também perde a sua identidade. Então, ela passa a ser uma pessoa que tem uma rotina extremamente exaustiva, de exames, idas ao médico, e a cada tratamento, a cada etapa que ela vai passando, ela volta mais fragilizada. E realmente, nesse cenário, a rede de apoio, seja familiares, amigos, tem todo um sentido positivo, uma importância. Inclusive nesse desfecho do tratamento. Do final, exatamente. E olha só, pessoal, só lembrando, caso você queira participar, interagir, conversar com esses doutores que estão aqui à sua disposição, basta você encaminhar para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Como para a gente entender um pouco sobre o pensamento do nosso público é muito importante, a gente sempre gosta de fazer uma enquete no nosso Instagram, onde a gente consegue mensurar um pouco de que forma que a nossa audiência lá no Instagram, nessa rede social, pensa a respeito do nosso tema de hoje. Então vamos juntos conferir qual é a enquete que está aguardando pela sua participação. Para participar, basta você entrar no @consultadoutor.tv. Diretor, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, a gente perguntou qual a importância do Outubro Rosa para você. Informar sobre prevenção e diagnóstico precoce, dar visibilidade a um tema que ainda é cheio de tabus ou fortalecer a troca entre pacientes e sobreviventes. Daqui a pouquinho a gente vai entender de que forma que a nossa audiência pensa, é claro, a importância de batalhar e trabalhar um tema como esse, mas é muito relevante e necessário que exista esse Outubro Rosa, não é, Dr. Wesley? Perfeitamente. Então, o Outubro Rosa traz à tona essa dinâmica de entender que câncer de mama é extremamente frequente e é extremamente curável se diagnosticado na sua fase inicial. Para nós termos uma ideia, quando o câncer de mama é diagnosticado abaixo de 2 centímetros, ou seja, antes dele ser palpável pela paciente, palpável pelo médico, eu tenho uma chance de cura superior a 95%, podendo chegar a 98% a depender do subtipo, porque câncer de mama tem tipo e subtipo, nome e sobrenome. Então tem sobrenomes mais agressivos, tipo o sobrenome triplo negativo, e sobrenomes mais leves, tipo o luminal A, que é um hormonal. Então, se eu tenho um paciente com tumor de 1,5 centímetro, luminal A, sem gânglios na axila comprometidos, eu vou estar falando de uma chance de cura em torno de 98%. Daí a importância, porque se ela tem a conscientização aqui, se ela é conscientizada pela nossa conversa aqui do Outubro Rosa, ela vai buscar fazer a mamografia, acha-se um tumorzinho pequenininho, eu vou curar essa paciente, na imensa maioria das vezes, através de um tratamento pouco agressivo. Da mesma forma, se ela não tem a ideia que ela pode ter câncer de mama, se ela não quer fazer a mamografia por medo, e descobre um câncer de mama, porque se ele está lá em desenvolvimento, uma hora ele vai dar as caras. Palpável, grande, como a paciente que eu vi hoje, tumor de 7 centímetros, porque ela fugia da mamografia, aí eu já estou falando de um tratamento muito mais agressivo e chance de cura menor do que 30%, nesse caso, acima de 7 centímetros, cheio de gânglios comprometidos na axila. E olha só o nosso diretor João Capellini compondo aqui o nosso diálogo e trazendo a importância do Outubro Rosa, que é o nosso tema de hoje. Doutor, você que está ali na linha de frente, estava comentando a respeito de uma paciente que você atendeu hoje e tudo mais. Como que elas recebem um diagnóstico como esse? Porque faz tempo que ele não é mais encarado como uma sentença de morte, mas ainda assim existe uma grande dificuldade para lidar com essa questão e informar a paciente. Conta um pouco o seu lado para a gente. Perfeitamente. Então, em um primeiro momento, na primeira vez que o médico vai pronunciar isso para a paciente, que a senhora está com diagnóstico de câncer de mama, apesar do médico se cercar de todo o cuidado, de toda a humanidade para transmitir essa informação para a paciente, para ela que está recebendo, ela já vai entender já que
em um primeiro, que a vida dela se encurtou, que ela vai passar por uma jornada de tratamento pesado pela frente, até ela ter o entendimento que câncer de mama não é tudo igual, que câncer de mama depende do que nós chamamos do estadiamento, que é o volume de doença que ela tem. Uma coisa é achar o câncer de mama de 1 centímetro, outra coisa é achar o câncer de mama com 10 centímetros. São prognósticos, chances de cura completamente diferentes. Então, realmente, esse estigma de estou mais perto da morte do que da vida passa pela cabeça de todo mundo. Mas aí vamos aprofundar a explicação, vamos trazer outros exames entendendo este volume de doença, esse estadiamento. Vamos explicando para ela, educando ela a entender que existem vários tipos de câncer de mama, que o da amiga dela, que porventura tenha falecido de câncer de mama, é diferente do dela, que é diferente da vizinha, que tem a ver com esse nome e sobrenome, com o tamanho do nódulo na mama, com o tanto de doença que tem na axila. Ela vai, ao longo da jornada de poucos dias, ela vai tendo esse entendimento que fala, ufa, estou com um problema, mas meu problema ele é menos grave do que da minha vizinha. Eu estou com um problema, mas tenho certeza que vou caminhar na jornada da cura, não na jornada da doença. Então nós vamos, enquanto profissionais da saúde, educando essas pacientes a terem a consciência plena do prognóstico delas. Porque tem essa questão, não é, Dani, que você estava comentando com a gente. Olha, acabamos de receber uma mensagem, vou fazer a perguntinha, você responde, a gente traz a mensagem, participação, é claro, da nossa audiência. Você estava falando que muitas vezes a gente se compara, o doutor até comentou, recebi um diagnóstico, eu vou lembrar da história do fulano, da vizinha, da ciclana, que teve um desfecho X e tendo a entender que aquele desfecho pode vir a ser o mesmo que o meu. Mas aí a gente passa, então, a buscar informações. Sim. Qual é a importância de ter um profissional que fale com a gente de forma objetiva, mas que também não seja tão distante, né? Porque eu acho que tem muitos desafios por aí e a gente precisa buscar informação, entendimento e ter o pé no chão para conseguir traçar essa melhor jornada pela cura, né? E não a jornada da doença de fato. E falando até sobre a enquete, é justamente essa a importância de ter um mês dedicado a isso, para que a gente possa falar desse assunto assim, de forma transparente. Porque eu lembro que quando eu era criança, vocês também devem ter passado por isso, quando falava a palavra câncer, aliás, não era nem citada essa palavra. Eu lembro que numa mesa assim, tomando café, as pessoas falavam, fulano está com aquela doença aquela doença. Porque parecia que só de citar o nome já era algo extremamente contagioso. É como o doutor disse, hoje a medicina ela evoluiu muito, então nós temos ali várias camadas. Então, eu imagino que sim, muitas mulheres, e a minha experiência ao receber essas meninas, essas mulheres em consultório, é realmente um sentimento de pavor. E aí, quando tem, óbvio, essa fala do profissional que vai conduzindo, vai trazendo clareza, olha, o dado da sua amiga não é o seu, olha, hoje nós temos esse e esse tipo de tratamento. Inclusive, a minha avó paterna, ela partiu 2 anos atrás, eu sou filha de nordestino, da Paraíba. A minha avó, ela escondeu, ela tinha ali um aumento, e lá é uma região muito quente, Paraíba, ela escondeu por meses, sempre de blusa de gola, com medo, constrangimento. Então, a gente percebe que a cultura antigamente também não dava essa liberdade e essa vazão para a mulher ter essa conversa, buscar o tratamento adequado. Hoje, então, a gente tem ali o terapeuta, nós temos ali o especialista, assim como o doutor, que pode dar todo esse suporte. E aí, quem é que faz essa ponte? O Outubro Rosa, que é a bandeira rosa, é dizer, olha, calma, existe esse meios de tratar, de lidar com isso. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Que bacana e que necessário. Obrigada, viu, por compartilhar essa história tão pessoal sua e que diz respeito a tantas outras pessoas, porque essa questão da vergonha, do medo do diagnóstico é bastante determinante. Às vezes, o tempo que a gente perde é um tempo de vida. Não é, exatamente. Então, a gente fala que o termo técnico a gente usa para esse tumor negligenciável. A paciente sabe que ela está com um problema, ela vai se autonegligenciando, negligenciando a família. Algo que poderia ser, no primeiro momento, tratável, curável. Muitas vezes a paciente esconde e só vai levar a família quando está sangrando, ferido, tendo secreção sanguinolenta, infecção. Alguns casos chega com
miíase, que são bichinhos que nascem no tumor. Tamanha a evolução da paciente e ela negligenciou, escondeu de todo mundo aquilo lá. Então, o problema estoura às vezes lá na frente de uma forma muito trágica. E às vezes esses tumores localmente avançados que demandam agora um tratamento muito mais agressivo, quimioterapia, radioterapia, às vezes a doença já está disseminada pelo corpo, o que muda drasticamente a chance de cura do paciente. Perfeito, é muito importante a gente pontuar essa questão. E agora vamos receber então a participação da nossa audiência, do nosso público. Vamos para a mensagem. Mensagem da Helenice, aqui de São Paulo. Antes de mais nada, Helenice, seja muito bem-vinda aqui na sua consulta, no nosso bate-papo. Olá, boa tarde. Sinto uma queimação embaixo do braço. Tenho que ficar preocupada? E aí, doutor? Então, todo sintoma persistente acima de 15 dias, ele deve ser avaliado pelo médico, porque não é normal sentir isso. Isso é um indício de câncer? Provavelmente não, mas precisa se fazer um exame clínico detalhado e precisa se entender como está a sua mamografia e o seu ultrassom. Mas de antemão, assim, não fique alarmada, mas busque já marcar consulta hoje mesmo com o médico para esclarecer isso definitivo. Porque às vezes não é nada, não é, doutor? E aí a gente fica tão preocupada, aquele assunto fica consumindo a gente, e aí a gente não para de pensar, mas também não resolve, não tira da frente, e podia ter um outro desfecho, podia estar mais tranquila. Queria aproveitar, inclusive, essa participação da Helenice, muito obrigada, por ter encaminhado para a gente a sua dúvida e entender quais são os sinais que a gente pode considerar como sinais de alerta para que a gente haja dessa forma, para que a gente marque uma consulta e procure esclarecimento. Excelente pergunta. Então, o que mais vai chamar a atenção é a presença de nódulo palpável. Então, daí vai a ideia de se fazer o autoexame das mamas, que chama hoje autoconhecimento das mamas. Porque a paciente precisa se conhecer. Então, nódulo palpável, retração do bico, retração da pele, ou seja, o bico afundou, a pele afundou. Secreção pelo bico do seio espontânea. A mulher vai dormir, acorda de manhã, tem uma mancha no seu sutiã, na sua camisola. Vai trabalhar, volta para casa, está com o sutiã manchado. Então, essa secreção de sangue espontaneamente extremamente importante. Uma vermelhidão na pele da mama persistente. Aspecto de engrossamento da pele da mama como uma casca de laranja. Gânglios palpáveis debaixo do braço. Então, não é aquela queimação, ela sente realmente um caroço debaixo do braço. Então, tudo isso é motivo de alarme, é motivo de procurar o médico nos próximos dias, porque ela tem que ir todo ano ao médico. A partir dos 40 anos de idade, é a recomendação universal, inclusive no Brasil já reduziu essa ideia de fazer a mamografia a partir de agora, a partir dos 40 anos de idade. Antes era a partir dos 50, mas o Ministério da Saúde já soltou uma normativa já que poderá realizar a partir dos 40 anos de idade. Então, tem que ir todo ano a partir dos 40, mas no intervalo de um para o outro, sentiu, notou alguma alteração, busque já imediatamente o auxílio médico, porque esses sinais que eu falei agora são extremamente importantes e levam a um alerta de busca precoce pelo médico. E só para a gente entender, porque essa mudança foi anunciada há pouco tempo, né, da mamografia passar a ser feita a partir dos 40 anos de idade. O que leva a essa mudança? São esses casos que você trouxe no início do nosso bate-papo, que têm sido diagnosticados de forma mais precoce? Exatamente. Então, antes tinha duas recomendações, uma para o sistema público e uma para o sistema privado. Então, o sistema privado realmente era a partir dos 40 anos de idade, de uma periodicidade anual. Privado. No público era a partir dos 50, podendo ser a cada 2 anos. Mas o que aconteceu? A gente estava percebendo que estava tendo muitas mulheres que nesse rastreamento a partir dos 50 anos de idade, estava faltando as mulheres dos 40 aos 50, então elas estavam descobrindo cânceres graves, grandes, porque estava falhando ao rastreamento. E a cada 2 anos também não estava tendo um rastreamento efetivo. E como eu falei anteriormente, a idade tem ficado mais precoce. Então, somando todos esses dados, realmente a gente precisa antecipar e equiparar o que é recomendado no privado, equiparar com o que é recomendado no público, né? Então, por isso que teve essa redução para 40 anos de idade, como já é praticado em outros países já, a idade dos 40 anos. Perfeito. Então, mulheres, já sabemos que o nosso exame de rastreio precisa começar a ser feito a partir dos 40 anos de idade. Trazemos, é claro, para você aqui no Consulta Doutor essa atualização, essa nova orientação aqui do nosso Ministério da Saúde. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais bate-papo a respeito do nosso Outubro Rosa. Já estou te esperando.
Mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta, sua consulta com hora marcada. Caso você tenha acabado de chegar, hoje embarcamos no Outubro Rosa para falar sobre a importância da conscientização, da realização de exames preventivos para o diagnóstico precoce com relação ao câncer de mama, porque o diagnóstico precoce interfere diretamente nas chances de cura. E o nosso bate-papo hoje, gente, é pela vida. Muitas vezes nós, mulheres, ficamos com receio de encarar diagnósticos difíceis, mas, como eu disse, como estamos debatendo aqui hoje, o importante é a gente encarar essa jornada como uma jornada pela vida, uma jornada pela cura e não simplesmente uma jornada para lidar com uma doença. Isso envolve, é claro, diversos desafios e a gente está falando sobre tudo isso aqui, tantos desafios com relação ao tratamento quanto com relação a toda a questão psicológica que a mulher fica ali, é claro, impactada, que a mulher é submetida de fato. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. O caminho você já sabe, é só clicar e compartilhar o nosso link de transmissão com quem passou agora pela sua cabeça, que precisa receber informação a respeito deste tema que estamos debatendo aqui hoje. Também te convido a você fazer parte aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Lembrando que quando o assunto ele é mais sensível, a gente também deixa à sua disposição para que você encaminhe uma mensagem anônima. É só você sinalizar para a nossa produção que a gente toma todo o cuidado, combinado? Temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. É só você entrar lá e participar. Estamos, é claro, aguardando pela sua participação. Caso você ainda não tenha feito, você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. Diretor João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, deixa eu te mostrar qual é a enquete que aguarda pela sua participação. Na sua opinião, qual é a importância desse Outubro Rosa? Informar sobre prevenção e diagnóstico precoce, dar visibilidade a esse tema que muitas vezes ainda é cheio de tabus, ou fortalecer essa troca entre pacientes e sobreviventes? Clica lá na alternativa que a gente vai também debater sobre a importância de existir essa campanha tão necessária, é claro, para a nossa sociedade, para o mundo como um todo. Caso você tenha acabado de chegar, deixa eu te apresentar quem são os doutores que estão aqui conversando e compartilhando com a gente todo o conhecimento deles. Doutor Wesley Andrade, oncologista, mastologista, também especialista em reconstrução mamária, e a doutora Daniele Caetano, que é psicoterapeuta. Mais uma vez aproveito para agradecê-los a presença, claro, de vocês por aqui hoje. E, gente, o bate-papo de hoje está bastante informativo, bastante necessário e também sensível. Gostaria, antes da gente entrar, então, na nossa próxima questão, que eu vou trazer por aqui, gostaria de trazer, é claro, uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos para a participação do nosso público. Recebemos, então, uma mensagem anônima. Boa tarde, fiz mamografia seguida de ultrassom e em ambas foi identificado um cisto benigno, com um intervalo de 6 meses entre os exames. Fiz uma punção e o resultado também foi benigno. Devo me preocupar? Então, o cisto mamário é a manifestação de nódulo, né, que a paciente vai sentir esse caroço na mama, e ele é um nódulo de água. É uma bolinha, uma bexiga. Então, esse cisto, tido como cisto simples, com a punção comprovando isso, ele não tem nenhuma relação com câncer. Pode ficar despreocupada que este evento mastológico é completamente benigno. Você deve continuar o seu periódico, o seu rastreamento a cada ano, a princípio, sem saber seu histórico familiar, mas como regra geral anualmente, mas fique despreocupada. Está resolvido. E como ela trouxe aqui pra gente, então a gente tem a opção da mamografia, né, do ultrassom de mamas, e tem essa punção que geralmente é realizada assim que se encontra algo que precisa ser investigado, certo? Perfeitamente. Então, no caso do cisto, a gente só vai funcionar o cisto se ele for sintomático, porque pelo ultrassom eu já vou ter uma evidência muito grande que ele é benigno, que é uma bexiguinha com um líquido No ultrassom fluido. já dá pra ver. No ultrassom. O aspecto de cisto, a gente fala que é um Bihardis 2, se não tiver nenhum sintoma, doutor, não está doendo, é pequenininho, é interno, nada a fazer. Ela vai seguir a sua rotina periódica. Entretanto, se esse cisto ele for palpável, estiver causando dor, aí o médico vai pedir uma punção para aliviar. E uma vez feita aquela punção, a gente tem a obrigação de encaminhar aquele material para um estudo citológico. Mas não porque tem uma suspeita, é só uma rotina médica mesmo. E
O exame-chave é a mamografia. Muitas vezes podemos complementar com ultrassonografia e ressonância magnética para alguns casos mais específicos. Mas, como regra geral, uma mamografia dando tudo bem, não sendo uma mama densa, que é um outro critério de se fazer ultrassom, a mamografia por si só é suficiente para a maioria das mulheres. Em se tendo algum achado suspeito, esquisito na mamografia, vamos complementar com essa ultrassonografia. Ou em caso de mamas densas. O que é mama densa? É uma mama muito jovem, apesar da mulher já ter uma certa idade já. Então, a gente fala que a mama densa é uma mama branca. A gente quase não vê nada na mamografia. À medida que a mulher vai envelhecendo, a massa mamária, a glândula, vai virando gordura. Então, passa a ser preto. O nódulo cancerígeno, em geral, ele é branco. Então, se eu pego uma mulher de 80 anos de idade, que a mama já está lipossubstituída, aquela mama ela tem um aspecto mais preto, de gordura, e aparece um nódulo branco, é mais fácil de ver. Na mulher muito jovem, 40 anos de idade, ou que está tomando reposição hormonal, aquela mama fica muito branca, muito densa, com muita glândula. Se aparece algo branco em cima do branco, não vai ter um contraste. Então, na mama muito densa, a gente faz um exame complementar, que é o ultrassom ou ocasionalmente uma ressonância magnética. Então, depende desse aspecto da técnica, do aspecto da mama da paciente também, para tomar a decisão dos exames complementares. Perfeito. Queria entender um pouco. Recebemos mais uma mensagem, então vamos conferir qual é a mensagem que a gente acaba de receber na tela. Mensagem da Ana Paula, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Olha lá. Fibroadenoma, se não for retirado, pode virar câncer? Ana Paula, muito obrigada, viu, pela sua dúvida. E aí, doutor? Então, o fibroadenoma é o nódulo sólido mais comum na mama da mulher jovem meia-idade. Ele é benigno, a chance dele virar câncer é ínfima. Então, quem tem diagnóstico de fibroadenoma bem definido, através de uma punção, de uma biópsia, pode ficar tranquilíssimo, porque é mais fácil desenvolver um câncer efetivamente do que esse fibroadenoma virar um câncer. Perfeito. Então, é um nódulo benigno da mama. E a gente vê cada nome, cada resultado, que muitas vezes a gente acaba caindo sempre nessa questão de ir lá pesquisar, tentar achar por conta qual é o nosso diagnóstico. E isso é um grave erro, não é? Que muitas vezes a gente comete. Queria falar agora um pouco com você, doutora Dani, a respeito desse momento onde a mulher precisa focar na sua luta pela vida, né? Na sua luta por esse tratamento que ela vai passar a encarar dali por diante. Estamos falando muitas vezes de mulheres que estão vivendo questões profissionais, em momentos, né, profissionais relativamente bons, ou precisando cuidar da família, e aí nesse momento ela precisa, de fato, abrir mão de tudo isso e focar nessa jornada pela vida, nessa jornada pela cura. Queria entender por onde que caminham essas questões psicológicas, né? De uma mulher que está tão preocupada no outro e, de repente, ela tem que olhar para si, e isso é o que importa. A mulher, por si só, ela é um ser que cuida. Ela é maternal, independente de ser mãe ou não. A mulher, ela é um ser que ela realmente tem essa característica muito latente. Então, quando ela tem que parar tudo para voltar este cuidado para si, realmente é um choque, porque todo o cuidado, a sua rotina é voltada ali, e especialmente nesse quesito saúde. Então, ela vai muitas vezes se sentindo insuficiente, né? Vai gerando ali talvez um complexo de inferioridade, onde eu não estou dando conta de tudo, porque ainda existe essa cobrança. Eu não posso adoecer. A mulher, muitas vezes, ela se coloca nesse lugar de mulher maravilha, onde eu não posso adoecer. Eu tenho casa para cuidar, eu tenho um marido aqui para poder, enfim, dar uma assistência. A minha profissão depende de mim. Então, ela vai escalando diversos outros tópicos e realmente precisa ter essa consciência, esse entendimento que, num quadro como esse, é colocar o pé no freio. Precisa virar essa chave. Virar Olha, agora a o que é chave. mais importante é você. Exatamente. Até porque, se eu não estiver bem, como é que de fato eu vou poder cuidar de todo o resto? Então, eu gosto muito de usar aquela metáfora do avião com as minhas pacientes. Quando você entra no avião, a aeromoça ela diz o seguinte: em caso de turbulência, as máscaras irão cair. Primeiro, coloque em você.
depois na pessoa ao lado. Então é um momento onde realmente ela tem que se voltar para si e pensar, bom, então eu vou me cuidar, já que todo o resto é tão importante para mim, então neste momento eu sou a prioridade então para que eu possa dar conta do que é importante para mim. Este exemplo, pessoal, é mais do que incrível para a gente descrever a importância da mulher cuidar dela mesma, quando numa vida inteira ela se preocupa mais com o outro do que com ela. Isso é um fato. Doutor, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre os desafios do tratamento, assim, por onde que ele caminha, principalmente com relação à retirada da mama, esse momento que muitas vezes é bastante desafiador. Perfeitamente. Então, na maioria dos casos de câncer de mama, o tratamento cirúrgico é o principal tratamento, é o que individualmente vai ter mais impacto na chance de cura da paciente. Os demais vão ser complementares. A quimioterapia é complementar, a radioterapia é complementar, a hormonioterapia é complementar. Muito bem. Então, a cirurgia ela vai consistir de 2 tipos fundamentalmente. Tirar uma parte da mama, chamada de quadrantectomia, ou tirar a mama toda, chamada de mastectomia. E a maioria das vezes, Dani, quando eu faço essa mastectomia, eu já faço a reconstrução imediata da paciente e já até equilibro a outra mama também, a fim de ela sair psicologicamente bem. Pelo menos vai ter a sua autoestima, a sua autoimagem reestabelecida, o que já é um grande ganho na luta, na jornada contra o câncer. Porque antes ela se sentia mutilada, hoje em dia a gente consegue já ofertar para ela essa reconstrução. Subsequentemente, a depender do tipo, do subtipo do câncer, da extensão, a gente vai conversar com ela sobre fazer ou não quimioterapia. Existem vários critérios técnicos que vai determinar se ela precisa fazer ou não quimioterapia. Aí, nesta fase, tem um grande desafio, que é a questão do cabelo. Para muitas mulheres, perder o cabelo é como ou pior do que perder a mama. Então, realmente, é algo muito difícil. Naturalmente, hoje em dia, tem alguns dispositivos que a gente pode tentar preservar o cabelo, chama touca térmica. Eu dou a quimioterapia na veia e coloco um capacete de gelo na cabeça dela. Qual que é a finalidade? É evitar com que aquela quimioterapia que está indo pelo sangue atinja os folículos pilosos. Então, com isso eu consigo preservar um grande número de folículos pilosos para algumas quimioterapias em específico, não para todas as quimioterapias de câncer de mama, o que já dá um grande alívio. Então é possível hoje fazer quimioterapia. Mas tem a questão do acesso também, né? Porque o custo é alto, certo? Exatamente. Então isso só está disponível no serviço privado mediante um pagamento específico, um aluguel dessa touca. O seguro-saúde não cobre. Subsequentemente, vamos ter a dificuldade da radioterapia, mas em relação ao acesso. Temos poucos aparelhos de radioterapia no nosso país. Ela precisa tomar radioterapia, mas às vezes não tem acesso. Vai ficar numa fila longa, o que acaba tendo um resultado detrimental na chance de cura dela pela falta de acesso à radioterapia. E, por fim, muitas pacientes têm tumores hormonais. O hormônio que a faz mulher estimula aquele câncer. Eu vou dar um remédio, um anti-hormônio, um bloqueador daquele hormônio, o que vai trazer um benefício em relação à parte oncológica, entretanto vai piorar a qualidade de vida dela, porque vai reduzir os níveis hormonais, trazendo mais onda de calor, secura vaginal, redução da libido, redução da força, alteração do metabolismo, que vai tender a fazer com que ela ganhe peso. Então eu estou estimulando ela a perder peso, estou dando um remédio para ela que propicia ela ganhar peso. Então fica um dilema. Então ela vai ter ainda uma dinâmica psicológica de encarar isso com mais resiliência ainda para, apesar do tratamento, ela buscar fazer mais atividade física para perder peso, porque, como eu falei, a obesidade aumenta o risco de ter câncer de mama e de voltar aquele câncer de mama. Então, ela tem que ser ainda mais forte, mais resiliente, na perspectiva de melhorar a sua alimentação, fazer mais atividade física, a despeito de um remédio que piora essa dinâmica aí. Então, existe muitos desafios na jornada da paciente. E essa hormonioterapia é de longo prazo, 5, 7 anos, podendo chegar até 10 anos em alguns casos. E olha só, o doutor pontuou diversas questões aqui para a gente debater, para a gente trazer esse olhar da importância do cuidado da nossa saúde mental, do cuidado psicológico com essa paciente, né? Porque, além de toda a fragilidade a partir do diagnóstico, ela encara uma jornada bastante difícil. Eu queria que você comentasse aí esses pontos que o doutor trouxe para a gente que envolve a jornada da cura. Eu acredito que nesse caso o diagnóstico do recebimento, o tratamento, é claro que todo esse apoio ele é muito bem-vindo e necessário, porém ele é um processo solitário. Ele é solitário porque a mulher ela passa por todas essas fases, essas etapas sozinha.
E aí nós temos as redes sociais, que pode ser usada para o bem e para o mal, mas aqui eu vou dizer no sentido positivo, que nesse quesito do diagnóstico, nós vimos muitos vídeos circulando quando a mulher ela recebe o diagnóstico e ali junta uma quantidade de amigos e familiares e ali raspam a cabeça junto com aquela mulher. É como se dissesse assim, aqui nós somos um. E aí existe aquele sentimento de pertencimento. Como isso é importante? É claro que não necessariamente essa é a única forma de apoiar. Existem diversas outras formas de prestar ali esse apoio à mulher para que o resultado final ele seja um resultado positivo. Mas, culturalmente falando, antigamente, é como já foi dito, né? Já era diagnóstico igual sentença de morte. Hoje não. Então, existe ali parceiros que abraçam a sua parceira e diz, nós vamos caminhar junto. E existe um entendimento que naquele momento ela vai ficar fragilizada sexualmente. A sua autoestima ela vai estar totalmente comprometida. Então, todo o zelo, todo o colo nesse momento, ele é muito importante. E é por isso que existe ali essas questões de trazer uma outra alternativa de se trabalhar a autoestima dessa mulher. Então, seja com turbante, com lenços, né, ela poder ali explorar os acessórios, brincos, colares, uma forma de dizer, você continua linda, você está passando por esse processo e nós vamos passar juntos. É claro que existe casos e casos onde os próprios dados dizem que às vezes as mulheres elas são abandonadas e eu já acompanhei ambas situações, isso é real. Porém, existem levantamentos que pontuam que de cada 10 mulheres, 7 são abandonadas pelos maridos. Exatamente. Porém, eu acredito que culturalmente também está havendo esse entendimento por parte dos parceiros, aonde eles entendem que a minha parceira neste momento precisa de mim. Então ali de fato ele assume aquele compromisso e faz jus àqueles votos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E eu acredito que isso também vai muito da criação, da cultura, porque eu acho que o fugir, o correr é fácil. Né? Então, mas não é sobre quando isso, o parceiro ele permanece, eu acho que também é uma forma de dizer, eu confio que o seu tratamento terá um resultado positivo e eu fico com você até esse resultado chegar. Muito importante, muito necessário a gente falar, inclusive, sobre isso. Doutor, o senhor estava falando aqui para a gente sobre a importância da prática de exercícios físicos. E o Edson Timóteo, que é fisiologista e educador físico, ele fala um pouquinho disso, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está vivendo uma situação difícil, que muitas vezes a gente não tem força para nada, que o nosso físico é colocado em jogo, mas a prática de exercícios pode salvar vidas. Vamos conferir o depoimento dele. Meu nome é Patrícia, tenho 51 anos, tive diagnóstico de câncer de mama com 40 anos, em 2015. Foi muito assustador receber esse diagnóstico, fiquei com muito medo, mas que a minha única opção era fazer o tratamento. Ergui a cabeça, pensamento positivo, com a única certeza que tudo daria certo. E deu. Estou em remissão desde 2017. E sigo ainda em tratamento porque o tipo de nódulo que eu tive era HER2 positivo e faço duplo bloqueio hoje. A minha expectativa é que as indústrias invistam em novos estudos para que a gente não precise ir todo mês para o hospital fazer medicação, mas está tudo bem, tenho uma vida normal. E é isso, gente. E o que eu posso falar para as pessoas para as mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama, é pensar que tudo vai dar certo, porque o pensamento positivo é o que move e é o que faz acontecer tudo dar certo. Esse foi o depoimento da Patrícia Caetano, que contou para a gente um pouco sobre o diagnóstico e que encerra, é claro, o nosso bate-papo, falando sobre a importância de acreditar, não é, doutor? Que é pela vida toda essa jornada. Exatamente. Então,
tomada de decisão, essa postura psicológica de eu estou aqui para lutar, para seguir as orientações do meu médico e para eu ser um agente proativo no que eu posso fazer, é extremamente importante, porque a atividade física hoje em toda oncologia é remédio. A atividade física é remédio. É remédio. Muito vinculada com resultados muito favoráveis no câncer de mama e no câncer de intestino. Então, precisa fazer atividade física. A recomendação hoje é que se faça pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada, aeróbico / musculação fundamentalmente, mas qualquer outra coisa também é bem-vinda, dança, enfim. E isso, junto com alimentação adequada e foco em perder peso, através de alimentação, através de auxílio médico com medicações, tem um desfecho extremamente importante em reduzir a mortalidade por câncer e em reduzir o risco de um segundo câncer para aquelas pessoas que sobreviveram. A gente fala, o sobrevivente de câncer, a gente tem que reduzir o risco dele ter um segundo câncer, porque está vivendo mais tempo, câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer de pele. Então, a gente vai cuidar dessas pessoas para não ter o segundo câncer. Então, Perfeito. A gente investe extremamente forte em alimentação saudável e perda de peso. A prevenção é para todos. Vamos juntos rapidamente conferir o resultado da nossa enquete. Infelizmente, não temos mais muito tempo. Vamos dar uma olhada e informar sobre prevenção e diagnóstico precoce é, na opinião do nosso público, o maior objetivo do Outubro Rosa. Dar visibilidade para esse tema que ainda é cheio de tabus e fortalecer a troca. Gostaria demais de agradecer, é claro, o bate-papo que a gente teve, bastante informativo, necessário. Respondemos perguntas da nossa audiência. Para você que gostou do bate-papo, quer conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do Dr. Wesley, oncologista mastologista, ele deixa à sua disposição o Instagram, @dr.wesleyandrade. E também a doutora Daniele Caetano deixa à sua disposição o Instagram Caminhos da Terapia DC e o WhatsApp 0 operadora 11 99468 5981. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você do outro lado da telinha que me fez companhia nessa tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.